Marcos não tinha nada, nem casa, nem família. No entanto, quando viu dois valentões empurrarem Lily para o chão, ele não hesitou. Eles espancaram-no até ele mal conseguir respirar, mas ele continuou entre eles e ela. Quando Reaper, o temido Hells Angel, soube que um rapaz sem abrigo tinha levado uma surra por proteger a sua filha, as ruas ficaram em silêncio. Naquela noite, os motores rugiram pela cidade. Marcos abriu os olhos para os faróis ofuscantes e botas pesadas a aproximarem-se. Reaper deu um passo à frente com uma voz baixa e perigosa. Quem tocou na minha menina? Então veio o choque que ninguém esperava. Bem-vindo à família Hells Angels. Se é novo aqui, clique no botão de subscrição agora mesmo, porque esta história vai abalar o seu coração de maneiras que não espera. Aos meus fiéis subscritores que estão aqui desde o início, que Deus continue a abençoá-los abundantemente. Antes de mergulharmos, vamos elevar este momento em oração. Pai Celestial, venho perante Ti pedir a Tua proteção divina sobre todos os que estão a assistir agora. Abençoa as suas famílias, Senhor. Cura os seus corpos, provê as suas necessidades e dá-lhes uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Envolve-os com a Tua graça e deixa a Tua presença ser sentida nas suas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém. Agora, o que vocês estão prestes a testemunhar não é apenas uma história sobre o amor de um pai. É sobre um menino de 12 anos sem abrigo que levou uma surra brutal para proteger uma menina de 7 anos e, como uma temida irmandade de motociclistas, interveio quando o mundo escolheu desviar o olhar. Um menino de 12 anos estava deitado no concreto frio, com as costelas latejando, sangue na boca, e ainda assim se recusava a se mover. Marcos sentia gosto de ferro e poeira. Cada respiração queimava como fogo em seu peito, mas seu pequeno corpo permaneceu plantado entre os dois meninos mais velhos e a menina que eles haviam encurralado contra a parede manchada de grafite. As sombras deles se estendiam longas na luz do final da tarde, elevando-se sobre seu corpo magro como se fossem gigantes e ele não fosse nada. "Move-te, rato!" rosnou o valentão mais alto, dando um pontapé nas costelas de Marcos. A dor brilhou como um clarão branco nos olhos de Marcos. Ele engasgou-se, rolou ligeiramente e arrastou-se de volta à sua posição. Os braços trêmulos abriram-se o máximo que puderam. Atrás dele, ouviu um soluço abafado. "Por favor, parem. Por favor", choramingou a menina. Ele nem sabia o nome dela. Tinha apenas ouvido o grito assustado, contornado a esquina e visto dois rapazes, pelo menos 5 anos mais velhos do que ele, a empurrar uma menina de 7 anos para o chão. A mochila rosa dela estava rasgada, com lápis de cera e uma pequena boneca espalhados na terra. Um dos rapazes segurava-lhe o pulso torcido atrás das costas. O outro remexia nas coisas dela, rindo. Marcos já tinha visto coisas horríveis nas ruas. Bêbados a brigar, homens a gritar durante a noite, polícias a empurrar pessoas para fora das portas. Mas algo na maneira como eles riam enquanto ela chorava fez algo dentro dele estalar. O seu corpo se moveu antes que o medo pudesse alcançá-lo. Agora os seus braços magros tremiam enquanto ele olhava para eles, os dentes cerrados, os joelhos pressionados contra o vidro quebrado. "Ei!" ele disse com voz rouca, forçando as palavras a sair de sua garganta machucada. "Se vocês tocarem nela de novo, vão ter que passar por mim." O rapaz mais baixo bufou. "Viste isso, Cade? O lixo da rua quer ser herói." Os dois riram, mas não havia humor nisso, apenas crueldade. Cade se aproximou, os tênis arranhando o cascalho. "Você sabe de quem é essa criança, né?" ele disse, apontando o queixo para a menina. "Sabes com quem estás realmente a mexer?" Marcos não fazia ideia. Ele só via uma menina apavorada e dois predadores. "Não me importo", disse Marcos. A sua voz tremia, mas as palavras saíram mesmo assim. "Deixem-na em paz." Os olhos de Cade ficaram frios. O soco veio rápido. Marcos mal ouviu. Os nós dos dedos quebraram o seu maxilar e a sua cabeça se jogou para o lado, batendo na parede. Estrelas explodiram atrás dos seus olhos, mas tudo o que ele conseguia sentir era a mãozinha agarrando a parte de trás da sua camisa, os dedos cravando-se desesperadamente. "Pare, por favor!" gritou ela. "Deixe-o em paz." Kate bateu nele novamente. O outro rapaz chutou as suas pernas. Marcos caiu, as palmas das mãos arranhando o concreto, mas imediatamente rastejou para a frente, arrastando-se de volta para aquela linha tênue entre eles e ela. Ele não tinha nada,
nenhuma casa, nenhuma família, ninguém que sentiria a sua falta se ele desaparecesse. Mas naquele momento, ele era importante. Naquele momento, o seu corpo era a única parede que ela tinha. Se és o tipo de pessoa que acredita que nenhuma criança deve sofrer sozinha, não passes por esta história. Subscreve para nunca perderes o que acontece a seguir. Eu disse para se mexer. O segundo valentão gritou, pisando na mão dele. Os ossos rangeram dolorosamente. Marcos conteve um grito, seu pequeno corpo se curvando instintivamente, mas ele não se afastou. Ele enfiou os dedos inchados debaixo do peito, protegendo-os, e levantou a cabeça novamente. O rosto da menina estava coberto de lágrimas. O cabelo castanho estava emaranhado, os joelhos arranhados, o peito pequeno arfava. Os seus olhos arregalados olhavam para Marcos como se ele fosse alguém impossível, como se ninguém jamais tivesse defendido ela antes. Ela não devia ter mais de 7 anos. Qual é o teu problema, meu? Cuspiu o valentão mais baixo. Tu nem a conheces. Marcos tossiu, cuspiu sangue para o lado e tentou colocar os joelhos debaixo do corpo. Todos os músculos gritavam, mas ele empurrou até ficar meio ajoelhado, o suficiente para continuar a bloquear o caminho deles. Eu sei que ela é uma criança, ele conseguiu dizer. E vocês são covardes. As palavras tinham gosto de vidro quebrado, mas dizê-las parecia certo. Por um momento houve silêncio. Até mesmo o barulho distante do trânsito parecia ter desaparecido. O beco atrás da loja de conveniência em ruínas, de repente, parecia um mundo à parte. Apenas os dois valentões. Uma menina aterrorizada e um menino sem abrigo que não sabia quando desistir. Então Cade sorriu. Era o tipo de sorriso que dizia que ele estava a gostar daquilo. Covardes, hein? Disse ele suavemente. Vamos consertar a tua boca. Ele agarrou Marcos pelo colarinho e puxou-o para cima, jogando-o contra a parede de tijolos. A cabeça de Marcos ricocheteou na pedra áspera e as suas pernas cederam. Cade segurou-o sem esforço, com um punho apertando a camisa suja e gasta. De perto, Marcos podia sentir o cheiro de colônia barata e fumo de cigarro nele. Achas que és durão? Sussurrou Cade. Achas que és algum tipo de salvador? Marcos tentou falar, mas as palavras se perderam sob o zumbido em seus ouvidos. O outro rapaz empurrou a menina com mais força contra a parede. Estás a ver, Lily? Ele zombou. É isso que acontece quando o lixo atrapalha. Lily, então esse era o nome dela. Kate puxou o braço dele para trás. O soco acertou as costelas de Marcos. O ar explodiu de seus pulmões num suspiro sem voz. Um segundo soco veio, depois um terceiro. Cada golpe batia em seu corpo magro como um martelo em madeira frágil. Ele se curvou, a visão embaçada, mas Cade não o deixou cair. Ele o manteve em pé como um saco de pancadas. Pare! Lily soluçou. Está a magoá-lo. Por favor, pare! Cade finalmente largou Marcos, deixando-o cair no chão. Marcos enrolou-se de lado, agarrando as costelas, respirando de forma irregular e superficial. O rosto pressionado contra o betão frio, por um único batimento cardíaco, ele considerou ficar no chão. Um momento. Apenas um. Então seria mais fácil. Deixá-los passar, deixá-los ir embora, deixar que isso não fosse problema dele. Ele ouviu o barulho de sapatos quando eles se viraram para Lily. Algo dentro dele se partiu novamente. Marcos forçou o braço a se mover. Os dedos tremiam. Ele colocou a palma da mão no chão e empurrou. O seu corpo parecia pesar 450 quilos, mas ele se arrastou para a frente pouco a pouco. Joelhos a raspar, peito a arder. O mundo inclinou-se, ameaçando girar, mas ele manteve os olhos fixos no espaço entre os valentões e a rapariga. Ele encaixou-se ali novamente, tremendo tanto que pensou que os seus ossos poderiam sair do lugar. Ele abriu os braços, um pequeno escudo romano. Cade olhou para ele incrédulo. Estás a falar a sério? Lily engasgou-se com um soluço. Por favor, parem de magoá-lo, por favor. A voz de Marcos era quase um sussurro. Queres-a? Tens de passar por mim. O rosto de Kate contorceu-se. Tiveste a tua oportunidade. O segundo rapaz pontapeou-o nas costas, depois nas costelas novamente. Uma bota acertou-lhe no ombro, na anca, na perna. Cada impacto turvou a sua visão até que ele passou a ver túneis de luz em vez de um mundo completo. Ainda assim, ele permaneceu onde estava. O seu corpo se curvou, mas sempre voltava para o mesmo lugar.
Ele tinha 12 anos, era pequeno e já estava meio destruído pela vida. Mas naquele momento, ele era inabalável. Ao longe, um motor acelerou. Marcos não sabia dizer se era apenas na sua cabeça. Lily estendeu a mão, tentando agarrar um dos braços do valentão. Por favor, parem. O meu pai vai encontrá-los. O segundo rapaz empurrou-a, agarrando-lhe o ombro. Ah, sim. O teu pai? O grande e mau motociclista? Ele zombou. Onde ele está agora? Hein? O lábio dela tremeu. Ele virá. Cade inclinou-se perto do rosto de Marcos, agarrando-lhe o cabelo para forçá-lo a olhar para cima. Tu sabes quem é o pai dela? Sussurrou ele. Tu já ouviste falar do Reaper? Hells Angels. Os nomes eram familiares, meio ouvidos nas portas dos bares e em discussões sussurradas em becos. O estômago de Marcos apertou-se. Mas mesmo que o próprio Reaper estivesse no fim do beco, isso não mudaria o que estava a acontecer agora. Ele deu a única resposta que tinha. Eu sei que ela está com medo, sussurrou Marcos, e eu não vou me mexer. Cade puxou a cabeça dele ainda mais para trás, com a fúria brilhando em seu rosto. Por um segundo, o seu punho pairou no ar, as veias salientes no braço. Então, o segundo rapaz congelou. Meu, disse ele com a voz subitamente tensa. Ouviste isso? O beco ficou em silêncio. Sob o bater do coração de Marcos, outra coisa se insinuou no limite do som. O rugido profundo de vários motores, distante, mas cada vez mais alto. Ele rolou pela cidade como um trovão baixo e perigoso. Os olhos de Lily arregalaram-se. Esperança e terror colidiram em seu rosto. Marcos deitou-se tremendo, tentando respirar, tentando permanecer consciente, enquanto o ruído ficava mais forte. Ele não sabia o que isso significava. Ele não sabia que a alguns quarteirões de distância, uma fila de motos tinha saído da estrada principal, indo direto para a loja de conveniência destruída e o beco atrás dela. Tudo o que ele sabia era que os valentões de repente ficaram muito quietos. Cara, temos que ir. O segundo rapaz murmurou, olhando para a rua. Se for quem eu acho que é, Cade olhou para Marcos, depois para Lily, depois para o som do rugido que se aproximava. Isto não acabou. Ele cuspiu, chutando Marcos uma última vez nas costelas. Então eles correram. Seus passos ecoaram, deixando poeira e tensão para trás. Marcos desabou completamente, com a bochecha pressionada contra o chão. O mundo flutuava nas bordas, o céu acima, um borrão nebuloso e giratório. Ele sentiu pequenas mãos em seu ombro, sacudindo-o gentilmente. Ei, sussurrou Lily, com a voz trêmula. Ei, fique acordado. Por favor, não morra. Por favor. Ele forçou os olhos a abrirem-se. Ela parecia ainda mais jovem. Sardas salpicavam o seu nariz e havia um pequeno rasgo na gola da sua camisa. Os seus olhos estavam vidrados de lágrimas e os seus lábios tremiam quando tentava sorrir. Não precisavas de fazer isso, disse ela suavemente. Tu nem me conheces. O peito de Marcos parecia estar em chamas, mas ele se moveu apenas o suficiente para ver o rosto dela claramente. Sim, ele sussurrou. Cada palavra da batalha que eu fiz. Atrás dela, algo pequeno brilhava no chão. Um emblema de ferro que tinha caído da mochila dela. Uma caveira com asas. O emblema dos Hells Angels. Marcos não viu. Tudo o que viu foi a menina que se escondera atrás dele como se ele fosse alguém em quem valia a pena confiar. Se ainda estás a assistir até aqui, não desapareças. Comenta de onde estás a assistir para que esta história alcance mais pessoas. Lily enxugou os olhos, olhando para a entrada do beco. O barulho dos motores ficou mais alto, mais próximo, enchendo o ar. Já não parecia tráfego distante. Parecia um exército. Preciso de ir buscar o meu pai, sussurrou ela, com a voz entrecortada entre o medo e a certeza. Ele vai vir. Tem de vir. Marcos tentou levantar a cabeça, mas mal conseguia mexer-se. Vai, sussurrou ele. Vai, hesitou ela, depois apertou-lhe o ombro com a sua mãozinha. Não vá embora, disse ela, como se ele tivesse outro lugar para ir. Por favor, não vá embora. Então ela recolheu as suas coisas espalhadas com as mãos trêmulas e correu, desaparecendo na esquina. Marcos ficou sozinho no beco, o concreto duro e implacável sob ele. O céu embaçado acima dele. Sangue escorria do canto da sua boca, infiltrando-se nas rachaduras. Os motores ficaram mais altos, mais próximos. A última coisa que viu antes de fechar os olhos
foi a sombra de uma moto a rolar pela parede oposta, ficando maior a cada segundo. Os motores foram a primeira coisa que Marcos sentiu. Não o chão frio sob a sua bochecha. Não a dor gritando nas suas costelas. Apenas as vibrações profundas e estrondosas rolando pelo betão e entrando nos seus ossos. Parecia uma tempestade sobre rodas, dezenas delas se aproximando do mundo estreito daquele beco. Ele forçou os olhos a se abrirem. O céu acima tinha mudado de uma tarde pálida para um entardecer sombrio. A luz estava mais fraca, os contornos mais suaves, mas o som estava mais agudo do que nunca. Os faróis iluminavam o outro lado do beco, cortando a poeira e as sombras como lâminas. Marcos tentou levantar-se. Os seus braços tremiam violentamente, os cotovelos quase a ceder. Cada respiração parecia um vidro a perfurar-lhe o peito. Ainda assim, conseguiu rolar para o lado e depois para as costas. O movimento fez com que uma dor aguda percorresse as suas costelas, mas ele engoliu o gemido. Não queria parecer fraco. Não agora. Não com aquele barulho a aproximar-se. O rugido dos motores aumentou, ecoando entre as paredes de tijolo. Por um momento, Marcos pensou que poderia estar a sonhar. Já tinha ouvido motos antes, barulhentas, dispersas, uma ou duas de cada vez. Isto era diferente. Era organizado, pesado, intencional. Uma fila de motocicletas apareceu na entrada do beco. Uma parede de cromo, couro e motores rugindo bloqueando o mundo além. Os faróis brilhavam intensamente, forçando Marcos a apertar os olhos. Silhuetas escuras estavam sentadas em cima de cada moto. Ombros largos, roupas sem mangas, emblemas que ele não conseguia ver claramente. Uma coisa era óbvia. Eles não estavam ali por acaso. O seu coração disparou. Se histórias como esta te cativam, clique em gostar e subscreve para não perderes a próxima reviravolta. A moto da frente avançou, os pneus dianteiros parando a centímetros dos lápis de cera espalhados e da pequena boneca que Lily tinha deixado para trás. Uma bota pesada chutou a boneca gentilmente para o lado, não com crueldade, mas com uma espécie de concentração distante. O motociclista desligou o motor. Um por um, os outros seguiram o exemplo e o silêncio tomou conta do local, denso, elétrico, zumbindo com tensão. Marcos estava deitado no meio do beco, com sangue seco no rosto e as mãos arranhadas. Ele se sentia menor do que nunca, preso no lugar por dezenas de olhos invisíveis. O homem da moto da frente passou a perna por cima do guidão e se levantou. Ele era alto, com um físico que ninguém teria a sensatez de desafiar. Os braços estavam tatuados dos ombros aos pulsos, com veias salientes sob a pele. Um colete de couro cobria a sua camisa preta, com remendos sobrepostos como uma história contada em símbolos. Nas costas, o emblema era impossível de ignorar. Uma caveira com asas, com letras em negrito por cima. Hells Angels. O estômago de Marcos deu um nó. Aquele nome, os valentões, o medo e a rebeldia de Lily. Sabes quem é o pai dela? Já ouviste falar do Reaper? Hells Angels? O homem deu um passo à frente, as botas a esmagar vidro e cascalho. Os outros motociclistas seguiram em um ritmo mais lento, espalhando-se pelo beco, bloqueando qualquer fuga. Os seus rostos estavam duros, indecifráveis, os olhos acompanhando cada movimento do rapaz no chão. Marcos tentou não tremer. Ele falhou. O olhar do líder percorreu a mochila espalhada, os lápis de cor, a boneca caída. Então, finalmente pousou em Marcos. A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos se aguçou. Este tinha de ser ele, o ceifador. Marcos não sabia o seu nome verdadeiro, mas reconheceu o peso daquele título sem precisar que ninguém o dissesse em voz alta. Estava na forma como os outros pairavam apenas alguns passos atrás dele. Na forma como nenhum deles falava primeiro. Na forma como o beco de repente parecia mais pequeno quando ele se adentrava nele. O ceifador parou a alguns metros de distância, olhando para baixo. Marcos podia ver os seus olhos claramente agora. Escuros, calculistas, não selvagens, não fora de controlo, zangados, mas perigosos de uma forma que parecia mais fria. És tu o miúdo? Perguntou Reaper. A sua voz era baixa, mais um tremor de terra do que um som. Não foi um grito. Não precisava de ser. Marcos pestanejou, tentando focar. Que miúdo? Conseguiu dizer. O olhar de Reaper percorreu o seu rosto machucado, o lábio partido, o maxilar inchado.
a maneira como os seus braços se curvavam instintivamente em direção às costelas. Então ele olhou para os lápis de cera e a boneca novamente. O seu maxilar apertou-se um pouco. Aquele que se colocou sobre a minha filha, disse Reaper. Aquele que teve os ossos sacudidos neste beco. As palavras lentamente se encaixaram na mente confusa de Marcos. Filha? Lily? Marcos engoliu em seco. Sua garganta estava seca, irritada por causa dos gritos e suspiros anteriores. Ela está bem? Perguntou ele. Os olhos de Reaper se estreitaram um pouco. Você se preocupou com ela antes de se preocupar consigo mesmo? Marcos não respondeu. Parecia uma armadilha. Um dos motociclistas deu um passo à frente, com tatuagens subindo pelo pescoço. Reaper, este é o miúdo do vídeo. Mesmo beco, mesmas roupas, mesmo rosto quebrado. Outro riu baixinho. Os miúdos têm mais coragem do que músculos, isso é certo. Reaper não tirou os olhos de Marcos. Para onde eles foram? Ele perguntou. Os dois rapazes que fizeram isso com você. A mente de Marcos tentou rebobinar. Passos a correr, o último pontapé. A voz de Lily. Motores à distância. Ele acenou vagamente com a cabeça em direção à rua além das motos. Foram-se, disse ele. Eles ouviram-te a chegar. Alguns dos homens sorriram maliciosamente. Reaper agachou-se, baixando o seu corpo enorme ao nível de Marcos. Ele cheirava a fumo, óleo e algo forte. Adrenalina, talvez. Ele apoiou o antebraço no joelho, sem tocar Marcos, mas perto o suficiente para que Marcos pudesse ver as cicatrizes que cobriam os seus nós dos dedos. Tu defendes-a, disse Reaper baixinho. Tu levas por ela. O quê? Marcos hesitou. Ele não sabia como explicar isso de uma forma que fizesse sentido para um homem como este. Ela estava a chorar, disse Marcos finalmente. Eles eram maiores. Não era justo. Os olhos de Reaper fixaram-se nos dele. Por uma fração de segundo, algo brilhou por trás deles. Surpresa, talvez. Ou memória. Então desapareceu. Sabes quem ela é? Perguntou Reaper. Marcos lambeu os lábios rachados. A filha de alguém. Reaper cerrou os dentes. Minha. A palavra caiu pesadamente entre eles. Os músculos de Marcos tensionaram-se automaticamente. Todas as histórias que ele ouvira sobre os Hells Angels, todos os avisos sussurrados sobre Reaper, atingiram o seu peito como um soco recente. Ele colocara-se entre os valentões e a filha do tipo de homem que todos cruzavam a rua para evitar. Ele perguntou-se distante se acabara de trocar uma surra por algo pior. Se quiseres ver até onde vai esta história, curte e inscreve-te antes que o próximo golpe aconteça. Atrás de Reaper, algumas motos clicaram enquanto os motores esfriavam. O couro rangeu. As botas se moveram. Nenhum dos homens falou. Eles estavam à espera, observando. Reaper o estudou como se estivesse a ponderar as coisas. Marcos não conseguia ver. Quantos anos tens? Perguntou Reaper. 12, respondeu Marcos. Um dos motociclistas praguejou baixinho. 12 anos e enfrentou dois punks. Raios. Reaper manteve os olhos em Marcos. És daqui? Perguntou. Marcos quase riu. O som saiu como uma tosse rouca. De todo o lado, disse ele. Em lugar nenhum. O olhar de Reaper voltou-se para uma mochila rasgada no canto. Depois voltou. Vives na rua? Marcos não respondeu. Não precisava. A sujidade nas suas roupas, a magreza dos seus pulsos, os sapatos descombinados e pequenos demais. Isso dizia tudo. Por um longo momento, Reaper apenas olhou para ele. O beco parecia estar em suspense. Então, passos pesados aproximaram-se por trás da fila de bicicletas. Pai! A voz de Lily cortou o ar pesado como uma lâmina. Ela passou por um dos homens que tentava segurá-la, a sua pequena figura invadindo o beco com energia frenética. Os seus olhos fixaram-se imediatamente em Marcos. Encontraste-o! Ela ofegou, o alívio transbordando dela como luz. Encontraste-o! Ela caiu de joelhos ao lado de Marcos e ignorando a areia que se cravava na sua pele. As suas pequenas mãos pairaram sobre o rosto dele, com medo de tocar em qualquer coisa que pudesse doer. Estás bem, ela sussurrou. Estás bem, certo? Tens que estar bem. Marcos piscou para ela e atordoado. Eu disse, eu ficaria, murmurou ele. A garganta de Lily balançou enquanto ela engolia em seco. O olhar de Reaper alternava entre os dois. A sua filha tremia no chão ao lado de um menino sem abrigo que ela conhecia há menos de uma hora. O rapaz estava destroçado e ainda tentava agir como se aquilo fosse normal. Sabes o que ele fez?
Perguntou Reaper a Lily, agora com a voz mais baixa. Lily acenou rapidamente com a cabeça. Eles estavam a magoar-me, disse ela, olhando para o pai, com as palavras a saírem-lhe da boca. Eles empurraram-me, rasgaram a minha mochila e disseram coisas sobre ti. Tentei ir embora, mas eles não me deixaram e ele... Ela voltou-se para Marcos, com os olhos cheios de algo parecido com admiração. Ele simplesmente entrou a correr, disse ela. Ele nem me conhecia. Ele não se mexia. Eles continuaram a bater-lhe e ele não se mexia. Marcos olhou para as rachaduras na parede envergonhado. Ele é a razão pela qual eu escapei, disse Lily, agora com voz firme. Ele é a razão pela qual estou aqui. O beco ficou ainda mais silencioso. Reaper endireitou-se lentamente, o couro do seu casaco a ranger. Seus olhos esfriaram em algo que Marcos não conseguia decifrar. Dois dos motociclistas trocaram um olhar. O que você quer fazer? Perguntou um deles baixinho. Reaper não respondeu imediatamente. Ele olhou para o corpo machucado de Marcos, depois para os joelhos ralados de Lily e, em seguida, para a mancha de sangue onde a cabeça de seu filho deve ter batido na parede anteriormente. Seu maxilar se contraiu com tanta força que o músculo perto de sua orelha saltou. Primeiro, disse Reaper, finalmente com voz calma, mas com um tom de aço. Quero os nomes dos rapazes que agrediram a minha filha. Lily estremeceu ligeiramente. Cade, sussurrou ela, e Milo. Os nomes pareciam pequenos no ar, longe de ser grandes o suficiente para o problema que acabavam de causar. Reaper acenou com a cabeça uma vez. Ele olhou por cima do ombro. Vocês ouviram-na, disse ele. Encontrem-nos. Uma onda percorreu os homens como uma ordem silenciosa a detonar. Dois motociclistas se afastaram imediatamente, voltando para as suas motos. Outro pegou o telemóvel, já a marcar o número, já a se mover. Marcos observou com os olhos arregalados enquanto uma caçada começava ali mesmo, naquele beco. Reaper olhou para ele novamente. Eles magoaram a minha família, disse ele. Tu meteste-te no caminho. Isso não faz de ti inteligente. Marcos deu um pequeno sorriso torto através do inchaço. Não disse que era inteligente. Pela primeira vez, um esboço de sorriso tocou o canto da boca de Reaper. Desapareceu quase tão rapidamente quanto apareceu, mas Lily viu. Os ombros dela relaxaram um pouco. Reaper exalou lentamente. Consegues ficar de pé? Perguntou ele. Marcos pensou em mentir, em fingir que podia saltar e andar. Mas quando se mexeu, a dor atingiu-o com tanta força que a sua visão escureceu por um segundo. Não, admitiu baixinho. Reaper fez um gesto com dois dedos. Um dos motociclistas deu um passo à frente. Um homem enorme, com uma longa barba e olhos gentis escondidos sob uma sobrancelha severa. Ghost, disse Reaper. Levanta-o, Ghost, disse ele, agachando-se. Cuidado com os movimentos. Calma, miúdo, murmurou ele. Vai doer, mas não vou deixar-te cair. Marcos cerrou os dentes quando Ghost deslizou um braço por baixo dos seus ombros e outro por baixo dos joelhos, levantando-o como se ele não pesasse nada. Uma nova dor percorreu as costelas de Marcos, mas ele engoliu-a. O chão desapareceu. O beco inclinou-se. Ele nunca tinha sido carregado antes. Não assim. Não por alguém que parecia uma parede em movimento. Lily seguiu de perto, uma mão segurando a sua boneca, a outra pairando perto de Marcos, como se pudesse apanhá-lo se ele escorregasse. Vão levá-lo para o clube? Perguntou um dos homens baixinho. Reaper não respondeu imediatamente. A palavra clube causou um pânico repentino em Marcos. Ele já tinha ouvido falar desses lugares, sobre o que acontecia lá dentro, sobre os limites que não se podia ultrapassar se quisesse viver por muito tempo. Espere, ele disse com voz rouca e trêmula. Onde? Para onde está a levar-me? Reaper aproximou-se dele novamente. Ghost o segurou com firmeza enquanto se encaravam. Você salvou a minha filha, disse Reaper simplesmente. Isso faz de si o nosso problema agora. Marcos não sabia se problema significava proteção, punição ou algo entre os dois. Se quiser ver o que acontece quando um miúdo sem abrigo entra no mundo dos motociclistas, curta e inscreva-se agora. As motos voltaram a rugir, uma após a outra, os motores agitando o ar em frenesi. Ghost carregou Marcos em direção à entrada do beco, Lily trotando ao seu lado, a sua mãozinha segurando a borda do colete de Ghost para se equilibrar. Reaper caminhava à frente, uma silhueta escura a guiá-los para fora das sombras. Na beira do passeio, Ghost parou para ajustar o seu aperto. Marcos vislumbrou a rua.
Pessoas a olhar, algumas a gravar com os seus telemóveis, outras a fingir que não viam nada. Um menino de 12 anos, ferido e quebrado, sendo carregado por um motociclista para um comboio de homens com emblemas. Reaper subiu na sua moto. Lily foi gentilmente colocada na moto atrás dele, com os braços envolvendo a cintura dele. Ghost subiu na sua própria moto, ainda segurando Marcos. Fiquem por perto, Reaper gritou para a sua equipa. E mantenham os olhos abertos. Se Cade e Milo aparecerem perto do meu filho, eles não vão sair ilesos. Os homens responderam com sons baixos de concordância, alguns agudos, outros satisfeitos. O motor de Ghost roncou sob Marcos, a vibração sacudindo seu corpo dolorido. O cheiro de combustível e borracha queimada encheu os seus pulmões. Ele sentiu-se exposto e estranhamente mais seguro ao mesmo tempo. Quando a fila de motos arrancou, Marcos deu uma última olhadela para o beco onde tudo tinha mudado. As paredes rachadas, os lápis de cera espalhados, a mancha fraca de sangue. Ele não tinha ideia do que o esperava no final desta viagem. Não sabia se o nosso problema significava que ele tinha encontrado algo como uma família ou se tinha entrado num novo tipo de perigo. As motos avançaram, engolindo a estrada. Atrás delas, o beco desapareceu. À frente delas, algures no labirinto de ruas e segredos da cidade. Dois nomes, Cade e Milo, estavam prestes a descobrir o que realmente significava para ela ser filha de um Hells Angel. O clube não parecia grande coisa do lado de fora. Um edifício baixo de tijolos ficava escondido atrás de uma fileira de lojas fechadas, com as janelas cobertas e as portas de metal arranhadas e amassadas. O único sinal de vida era o conjunto de motocicletas alinhadas como soldados leais na frente, com o cromo refletindo os últimos raios de sol do entardecer. Por dentro, porém, o lugar pulsava com música baixa, conversas murmuradas e o cheiro de fumo e óleo. Era ali que Reaper estava sentado, numa pesada mesa de madeira marcada por anos de socos, garrafas e más decisões. Uma cerveja meio vazia suava ao lado da sua mão. Cartas estavam viradas para baixo à sua frente, um jogo esquecido. À sua volta, alguns dos seus homens riam baixinho, as suas vozes ecoando nas paredes decoradas com fotos antigas, bandeiras e emblemas. O som mal chegava até ele. Ele olhou para o seu telemóvel. O ecrã brilhava com um vídeo em pausa. Um clipe granulado de um beco estreito, uma menina apavorada e um menino com metade do seu tamanho recusando-se a se mover. Reaper apertou o play novamente. A cena se desenrolou com uma tremida severa da câmera portátil. Dois adolescentes, maiores, mais velhos, com rostos contorcidos pela crueldade. Lily encostada na parede, a mochila rasgada, a voz a falhar enquanto chorava. Então a pequena figura entrou em cena. Um miúdo magro com roupas esfarrapadas, queixo triste, olhos ardentes com algo que não era medo. O primeiro soco acertou. O miúdo cambaleou, depois arrastou-se de volta para a frente de Lily. Golpe após golpe, ele não caía. Reaper observou o rosto da sua própria filha no canto do ecrã, indefesa, de olhos arregalados, atordoada por alguém fazer isso com ela. Ele já tinha visto violência suficiente para várias vidas. Brigas, emboscadas, vinganças que deram errado. Mas havia algo neste vídeo que parecia diferente. Este pequeno rapazinho parado onde deveriam estar homens adultos. Reaper tocou na tela e pausou o vídeo no rosto do rapaz. Sangue no lábio, que começava a inchar. Ainda de pé. Chefe? Um dos homens perguntou baixinho do outro lado da mesa. Está bem? Reaper ignorou a pergunta. Quem enviou isto? Ele perguntou. Foi o Crow. Outro respondeu do bar, levantando o queixo em direção ao fundo da sala. Disse que estava em todos os feeds locais. Um idiota postou com uma hashtag sobre você. Reaper cerrou os dentes. Baixou o telemóvel e enganchou um dedo tatuado na borda, pensando que vinha a avisar as pessoas há anos. Se mexerem com a minha família, a rua vai lembrar-se do seu nome. Aparentemente, dois rapazes decidiram testar isso. A voz de Lily ecoava na sua cabeça. A sua voz trêmula quando Lily ligou mais cedo, dizendo que tinha havido problemas. Ela disse-lhe que estava segura. Ela omitiu a parte em que um miúdo sem abrigo levou por ela. Se histórias como esta fazem o seu coração acelerar, curta e subscreva para não perder o desfecho. A porta se abriu e todos viraram a cabeça automaticamente.
As conversas diminuíram, depois retomaram quando viram quem era. Crow entrou, com o capacete debaixo do braço, a barba ainda coberta de poeira da estrada. Tu assististe? Crow perguntou, acenando com a cabeça em direção ao telefone. Os olhos de Reaper estavam inexpressivos. 2 vezes. Aquele miúdo tem um desejo de morte, murmurou Crow, sentando-se numa cadeira próxima. Ou uma coluna de aço. Talvez ambos. Reaper recostou-se com movimentos lentos e controlados. Descobriste quem ele é? Ele perguntou. Demorou um pouco, disse Crow. Ninguém sabe o seu apelido. Os miúdos de rua chamam-no apenas de Marcos. Pequeno fantasma. Dorme onde não chove, às vezes na estação, às vezes perto daquela velha loja de conveniência. Reaper exalou pelo nariz. Marcos. O nome ficou gravado ao lado da imagem daquele rosto machucado. Os pais? Perguntou ele. A mãe morreu no ano passado, disse Crow. Overdose ou doença? Depende de para quem perguntar. Ninguém está disposto a admitir que sabe algo sobre o pai. O miúdo escapou pelas frestas e as frestas engoliram-no. Reaper pensou nisso. O polegar insensível batia na garrafa de cerveja. E a Lily? Perguntou ele. Onde é que ela deveria estar? Na escola, disse Crow. Depois, direita para casa, suponho. Ela cortou pelo beco errado para poupar 5 minutos. Reaper rangeu os dentes. Ele não podia estar em todos os lugares. Não podia acompanhar a filha a cada segundo do dia. Mas em algum lugar entre a escola e a casa deles, o mundo decidiu dar-lhe uma lição sem a sua permissão. E um rapaz sem nada se intrometeu onde ninguém mais o fez. Crow observou-o. O que quer fazer? Perguntou. A sala ficou em silêncio novamente. Sempre ficava quando essas palavras pairavam no ar. Reaper pegou o telemóvel, com o polegar pairando sobre o ecrã. A imagem de Marcos piscava sob a ponta do seu dedo, congelada no meio de uma respiração, prestes a dar mais uma tragada. Vamos, disse Reaper. A cadeira rastejou para trás. As botas bateram no chão. Todos os homens na sala se moveram com o mesmo ritmo treinado, como memória muscular envolta em couro. Crow pegou o capacete. Quer que tragamos o miúdo aqui? Perguntou ele. Estavas apenas a prestar homenagem no beco? Os olhos de Reaper ficaram gelados. Quero vê-lo com os meus próprios olhos, disse ele. E quero saber os nomes dos rapazes que pensaram que podiam tocar na minha miúda. Crow acenou com a cabeça uma vez. Já temos um nome. Cade, disse ele. Os outros são Milo, 2 aspirantes a durões que gostam de implicar com miúdos mais pequenos. Eles foram descuidados. Reaper torceu os lábios. Eles escolheram o alvo errado. Os motores começaram a rugir lá fora quando o resto da turma se dirigiu para as suas motos. Reaper deu uma última olhadela no vídeo pausado antes de bloquear o telemóvel. Um miúdo sem apoio, sem emblema nas costas, sem turma. Parado onde a maioria dos homens adultos teria ido embora. Ele devia-lhe mais do que um aceno. Se ainda estiver a assistir, clique em curtir e inscreva-se para ver como é a justiça. A noite lá fora já havia caído completamente quando Reaper saiu pela porta. As luzes da rua projetavam halos amarelos no pavimento rachado. As motos estavam alinhadas pacientemente, brilhando sob o clarão como feras inquietas. Reaper passou a perna por cima da sua Harley, o peso familiar acalmando-o. O motor rugiu sob ele, um som que vivia nos seus ossos. À sua volta, os seus irmãos seguiram o exemplo, um por um, até o ar vibrar com a potência. Eles partiram juntos. A cidade passava embaçada em faixas de luz e sombra. Reaper conduziu-os por ruas que conhecia muito bem. Passaram por bares onde negócios eram feitos, esquinas onde linhas foram traçadas com sangue, becos que engoliram segredos. A sua mente permaneceu num único lugar. O beco estreito atrás da velha loja de conveniência, onde a sua filha chorara e o filho de um estranho sangrara por ela. Ele não conduzia com raiva. Conduzia concentrado. O comboio abrandou ao aproximar-se do bairro. Reaper levantou a mão, sinalizando uma curva. Eles deslizaram pela parte de trás da loja, os motores abafando o rugido. O beco esperava. Caixotes do lixo alinhavam-se de um lado, transbordando. A parede estava coberta de grafites novos desde a última vez que ele passara por ali, há 3 anos. O chão ainda exibia manchas escuras de sangue onde Marcos caíra. Ele não está aqui, disse um dos homens baixinho. Reaper examinou as sombras.
Nenhuma figura pequena encolhida contra a parede. Nenhum par de olhos arregalados olhando para cima, confusos. Apenas o gosto residual da violência e do medo. Ele desmontou, as botas batendo no chão com um baque surdo. Os outros seguiram, espalhando-se, verificando os cantos, procurando qualquer sinal de para onde o menino tinha ido. Crow agachou-se perto da parede, os dedos tocando uma mancha vermelha fraca. Não pode estar muito longe, secou, murmurou ele. Alguém o moveu. Para onde ele se moveu? Reaper cerrou os dentes. Lily? Perguntou ele. Ela sabe para onde ele foi depois? Crow abanou a cabeça. Tudo o que ela me disse foi que correu para te chamar, disse ele. Quando ela olhou para trás, ele já não estava lá. Ou ele rastejou para longe ou alguém o levou. Reaper olhou para o comprimento do beco, vendo-o como Lily deve ter visto. Paredes a fecharem-se, corpos maiores a aproximarem-se, terror a pressionar o peito dela. Então, o lampejo de uma pequena bravura a colocar-se entre ela e os punhos. Ele voltou-se para os seus homens. Espalhem-se, disse ele. Falem com quem estiver aqui fora a esta hora da noite. Crianças de rua, donos de lojas, qualquer pessoa encostada numa porta. Digam-lhes que estamos à procura de um miúdo de 12 anos chamado Marcos. Digam-lhes que ele está sob a minha proteção até eu dizer o contrário. Alguns levantaram as sobrancelhas ao ouvir isso. Não era uma frase que Reaper usasse com frequência. Proteção. Isso significava algo no mundo deles. Significava linhas em torno do nome do rapaz que ninguém cruzava, a menos que estivesse cansado de respirar. E se Cade ou Milo aparecerem, perguntou um homem, apoiando a mão no guidão da sua bicicleta. Os olhos de Reaper endureceram. Lembrem-lhes o que acontece quando usam o nome da minha filha para assustar crianças, disse ele. Lembrem-lhes que esta cidade é pequena, quando não há onde se esconder. Os homens acenaram com a cabeça e se separaram, desaparecendo no bairro em duplas e trios, com os motores roncando em ruas diferentes. Reaper ficou por um longo minuto. Ele ficou sozinho no beco, com as mãos na cintura e a cabeça ligeiramente inclinada. Os sons da cidade pareciam distantes ali, abafados pelos tijolos e pela escuridão. Ele quase podia ouvir os ecos dos golpes que Marcos havia recebido. Uma memória surgiu sem ser convidada. Um Reaper muito mais jovem, com os punhos cerrados no outro beco, a defender um miúdo magricela que tinha sido encurralado por 3 rapazes mais velhos. Sem colete de couro, sem emblema, apenas com um chip no ombro e uma raiva por ver alguém mais fraco a ser esmagado. Não pensava naquele dia há anos. Agora, o filho de um estranho tinha feito o mesmo pela sua filha. Se quiser ver o que acontece quando um motociclista deve a vida numa criança, curta e inscreva-se. Passos se aproximam atrás dele. Reaper virou-se e viu uma mulher magra parada na entrada do beco. Ela vestia uma jaqueta surrada bem apertada. Os olhos dela passaram rapidamente do seu corpo robusto para os emblemas em seu colete e em seguida para o chão vazio. É você quem estava a perguntar sobre o menino? Disse ela em voz baixa. Reaper ficou mais atento. Marcos? Perguntou ele. Ela acenou com a cabeça. Sim, o pequenino. Muito magro, olhos duros. Onde é que ele está? Perguntou Reaper. Ela mudou o peso do corpo nervosamente. Vi um tipo grande a carregá-lo, disse ela. Barbudo, com um colete como o teu, parecia um dos teus. O miúdo estava inconsciente. Colocaram-no numa moto e partiram naquela direção. Ela apontou com o queixo para a estrada, que levava de volta ao seu clube. Reaper franziu a testa. Ghost. Ele tinha enviado Ghost e os outros com ele mais cedo, mas não esperava que chegassem antes dele. O miúdo olhou? Ele fez uma pausa, a palavra vivo pairando no ar. Respirando, ele terminou. A mulher acenou com a cabeça. Verily, mas sim, disse ela. Olhos revirando, peito se movendo. O seu homem parecia que não ia deixá-lo cair. Isso é certo. Os ombros de Reaper relaxaram um pouco. Obrigado, disse ele. A mulher hesitou. Vais ajudá-lo? Perguntou ela. O miúdo não merece acabar como os outros. Reaper encontrou o seu olhar. Ele levou por minha filha, disse ele. Não vou deixá-lo na calçada. Ela estudou o seu rosto. Depois pareceu decidir que era o suficiente. Ela desapareceu, engolida pela noite. Reaper pegou o telemóvel e discou. Go, disse ele quando a chamada foi atendida. Estás no clube? A voz de Ghost voltou por cima do rugido do motor. 10 minutos, disse ele. Tenho o miúdo comigo. Ele está mal, mas está aguentando.
Reaper relaxou a mandíbula. Ótimo, disse ele. Estou a caminho. Vamos lidar com ele primeiro. Depois lidamos com o Cade e o Milo. Desligou e montou na sua moto. O motor rugiu alto no beco estreito. Rapper deu uma última olhadela para o local onde a sua filha tinha sido encurralada, onde um estranho de 12 anos se recusara a sair. Depois partiu, dirigindo-se para um edifício diferente. Paredes de tijolo, janelas com grades e uma família remendada, que não deixava dívidas por pagar. Quando chegou ao clube, a moto do Ghost já estava à porta, com o motor a funcionar enquanto arrefecida. Reaper empurrou a porta e entrou numa sala que tinha passado de informal para concentrada. Ghost estava perto da grande mesa, segurando um corpo enrolado nos braços. Marcus, alguém havia colocado um casaco sobre a mesa, um casaco limpo, remendado e desgastado pelo tempo. Ghost gentilmente deitou Marcus sobre ele. O menino estremeceu, mesmo inconsciente. Um pequeno som escapou dos lábios rachados. Lily estava perto, com os olhos vermelhos, mas agora secos, tentando ser corajosa. Ele acordou durante o trajeto. Ghost disse baixinho. Perguntou para onde o estávamos a levar. Desmaiou novamente antes que eu pudesse responder adequadamente. Reaper aproximou-se. De perto, os danos pareciam piores. Havia hematomas ao longo da mandíbula e das costelas do rapaz. A sua mão estava inchada. Os nós dos dedos em carne viva, sujeira e sangue manchavam as suas roupas. Mas a sua respiração estava estável, mesmo que muito superficial. Remende-o, disse Reaper. Dê pontos se for necessário. Analgésicos, se não pararem o coração dele. O que for preciso. Um dos homens mais velhos, Doc, que não era médico, mas sabia mais sobre tratar feridas do que a maioria das clínicas, acenou com a cabeça e aproximou-se com um kit. Começou a trabalhar, cortando tecido, limpando feridas, com movimentos rápidos, mas suaves. Lily aproximou-se de Reaper. Ele vai ficar bem? Perguntou ela. Reaper não respondeu imediatamente. Os seus olhos permaneceram fixos em Marcus, na subida e descida do seu peito. Ele é mais resistente do que parece, disse Reaper, finalmente. Ele não caiu por causa daqueles rapazes. Não vai cair agora. Lily acenou com a cabeça, mas os seus dedos torciam a bainha da camisa. Ela olhou para ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Não está zangado com ele, está? Perguntou ela. Por me ter tocado? Por ter estado lá? Reaper olhou para a sua filha. O seu pequeno rosto trazia vestígios de medo e algo mais. Talvez por ter arrastado problemas para aquele beco, para começar. Estou zangado com aqueles que te magoaram, disse Reaper. Não com aquele que ficou à tua frente. Ele pousou a mão pesada no ombro dela. Estás a ouvir-me? Ele acrescentou. Os olhos dela encheram-se novamente, mas ela piscou para conter as lágrimas e acenou com a cabeça. Marcus mexeu-se ligeiramente na mesa, franzindo a testa enquanto Doc limpava um corte na sua bochecha. Um grunhido baixo escapou-lhe. Rapper inclinou-se para mais perto. Quando ele acordar, disse ele mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Vamos ter uma conversa. Ele precisava de respostas. Por que um rapaz sem motivo para se importar tinha entrado numa briga destinada a homens? Por que o mundo o tinha deixado escapar por todas as frestas? E o que significava agora que a dívida de Reaper não era apenas um sentimento. Era uma linha traçada na madeira áspera daquela mesa. Uma linha que ninguém poderia cruzar sem passar por ele. Lá fora, motores distantes ecoavam novamente na noite. Em algum lugar, Cade e Milo ainda respiravam. Por enquanto, Marcus acordou com o som de alguém a praguejar baixinho acima dele. O teto foi a primeira coisa que viu, amarelado, rachado e iluminado por uma única luz fluorescente zumbindo. Por um segundo pensou que estava em algum abrigo em que havia tropeçado e esquecido. Então tentou se mover. A dor atingiu-o por todos os lados. As suas costelas ardiam. O seu maxilar latejava. A sua mão direita parecia ter sido esmagada com um martelo. Um gemido escapou-lhe antes que ele conseguisse contê-lo. Calma, miúdo, disse uma voz grave. Se começares a debater-te, vou ter de te amarrar e ninguém quer isso. Marcus pestanejou, forçando os olhos a focarem. Estava deitado numa mesa de madeira resistente, com o casaco de couro de alguém dobrado debaixo da cabeça como uma almofada. A sala à sua volta estava escura, mas movimentada. As paredes estavam cobertas de bandeiras e fotos antigas.
As prateleiras estavam cheias de garrafas e ferramentas, e havia uma barra pesada num dos lados. Não era um hospital. Um homem grande com barba grisalha inclinou-se sobre ele, pressionando um pano contra a sua bochecha. Os seus braços estavam tatuados, mas as suas mãos eram firmes, quase gentis. Aí está você, disse o homem. Pensei que fosse dormir durante a parte divertida. A garganta de Marcos estava seca. Onde estou? Perguntou ele com voz rouca. Num lugar onde tem sorte de estar, respondeu o homem. O documento com o meu nome não faz de mim um médico, mas vou mantê-lo a respirar. As memórias voltaram em pedaços irregulares. O beco, os socos, a voz de Lily, o estrondo dos motores, um gigante chamado fantasma a levantá-lo. Faróis, depois escuridão. O seu corpo ficou tenso. Lily, ele sussurrou. Onde está a Lily? Aqui mesmo. A sua voz fraca veio da sua esquerda. Marcos virou a cabeça com cuidado. Lily estava sentada num banco de bar, encostada à mesa, balançando as pernas nervosamente. Uma ligadura envolvia um dos seus joelhos. O cabelo estava penteado, mas os olhos ainda estavam vermelhos. Assustaste-me, disse ela. Ficaste inconsciente por muito tempo. Ele conseguiu esboçar um sorriso fraco. Estás bem? Ela acenou rapidamente com a cabeça. O pai encontrou-me, disse ela. E depois encontramos-te, pai. A palavra atraiu o olhar de Marcos para além dela. Reaper estava a alguns metros de distância, com os braços cruzados sobre o peito, a observar. A iluminação projetava sombras duras sobre as suas feições, mas os seus olhos estavam claros e focados. Ele não era imponente, mas a sua presença enchia a sala. De qualquer forma, se histórias como esta já o cativaram, curta e subscreva para não perder o que está por vir. Marcos engoliu em seco. Por que estou aqui? Perguntou ele com voz fraca. Raper aproximou-se com as botas pesadas a bater no chão. Porque a rua não é o lugar onde um miúdo deve ficar a sangrar depois de levar porrada pela minha filha, disse ele. E porque deixar-te lá teria feito de mim algo pior do que as pessoas já pensam que eu sou. Doc bufou baixinho, passando um líquido ardente num dos cortes de Marcos. Fica quieto, murmurou ele. Queres manter o teu rosto inteiro. Não te mexas. Marcos sibilou quando a queimadura ardeu, mas forçou-se a não se afastar. As costelas não estão partidas. Doc dirigiu-se mais a Reaper do que a Marcos. Está bastante magoado. Han pode ter uma pequena fratura, mas já vi pior. Vai doer por algum tempo, mas não vai morrer esta noite. Esta noite? Marcos repetiu baixinho, captando a palavra. Reaper ouviu. Pensas muito além desta noite, miúdo? Ele perguntou. Marcos olhou para o teto novamente. Na verdade, não, disse honestamente. Lily se mexeu no banco. Ele não tem para onde ir, ela deixou escapar. Crow disse que ele mora na rua. Marcos corou, subitamente consciente de como suas roupas estavam sujas em comparação com a jaqueta limpa deles. Estou bem, murmurou ele. Vou embora assim que conseguir andar. Não, disse Reaper. A palavra caiu como um peso. Marcos virou a cabeça para ele com a testa franzida em confusão. Não, ele repetiu. Reaper moveu a mandíbula. Você sai daqui quando eu disser que é seguro, disse ele. Não antes, e agora não é. Algo frio percorreu a espinha de Marcos. Por causa deles, perguntou ele. Os rapazes, Cade e Milo, disse Reaper. Sim, espalhou-se a notícia. Eles escolheram o beco errado. Quando punks assustados entram em pânico, fazem coisas estúpidas. Podem decidir que é mais fácil chegar a si do que ao meu filho. Os dedos de Marcos tremeram contra o casaco debaixo dele. Nunca ninguém tinha falado sobre alguém vir atrás dele. Antes de hoje, ninguém se importava o suficiente para isso. Não quero problemas, sussurrou ele. Já os tens, disse Reaper. A questão é o que vais fazer agora que eles estão a vir na tua direção. Lily inclinou-se para a frente com os olhos arregalados. Ele salvou-me. Ela disse a Reaper novamente, como se ele pudesse ter esquecido. Ele nem pensou nisso. Ele apenas correu para dentro. Eu sei, disse Reaper baixinho. Por um segundo, algo desprevenido cruzou o seu rosto. Orgulho que não era dele. Talvez respeito que ele não esperava sentir. Marcos tentou se mover e uma nova pontada de dor atravessou suas costelas. Ele estremeceu, inspirando ar. Doc estalou a língua. Ainda tem sensibilidade suficiente para sentir dor.
Bom sinal, disse ele. Você vai ficar dolorido. Não seja idiota. Marcus respirou fundo. O que acontece agora? Reaper não respondeu imediatamente. Ele caminhou lentamente até o lado da mesa e apoiou as mãos na madeira, perto o suficiente para que Marcos pudesse ver as cicatrizes desbotadas em seus nós dos dedos. Agora, disse ele, você responde a algumas perguntas. Depois eu decido o que fazer com você. As palavras deveriam ter aterrorizado Marcos. Em vez disso, elas apenas soaram honestas. Nome? Perguntou Reaper, embora ele claramente já soubesse. Marcos, apelido. Não sei se importa, disse Marcos. Ninguém usa, é só Marcos. Os olhos de Reaper voltaram-se para Doc, depois voltaram. Há quanto tempo estás por conta própria? Desde o inverno passado? Marcos disse depois de mãe, a palavra ficou presa na sua garganta. Ele a engoliu. Tens tios? Reaper perguntou. Uma avó? Alguém que possa vir à tua procura? Marcos abanou a cabeça uma vez. Se eles me quisessem, disse ele baixinho, já teriam vindo. O silêncio instalou-se na sala como poeira. Até Lily parou de balançar as pernas. Por que é que fizeste isso? Perguntou Reaper. A sua voz suavizou-se um pouco, mas não perdeu a dureza. Tu não a conheces. Tu não me conheces. Tinhas todos os motivos para ir embora quando viste problemas naquele beco. Marcos olhou para os seus próprios nós dos dedos arranhados. Eles pareciam pequenos e patéticos contra a madeira marcada. Eles estavam a rir, disse ele finalmente. Ela estava a chorar. Senti que alguém deveria fazer alguma coisa. Alguém, repetiu Reaper. Sim. Os dedos de Marcos se curvaram ligeiramente. Ninguém fez nada quando foi comigo. Então achei que talvez eu pudesse ser esse alguém para ela. Ele não tinha planeado essas palavras. Elas escaparam cruas e expostas. A expressão de Reaper mudou ligeiramente. O que aconteceu quando foi você? Ele perguntou. Ele rastejou pelo pescoço de Marcos. Ele tinha falado demais. Ele desviou o olhar para a parede coberta com fotos antigas de homens e cortes e motos alinhadas em fileiras perfeitas. Não importa, ele murmurou. Importa, disse Reaper. Nesta sala, importa. Marcos engoliu em seco. As memórias surgiram como algo dragado das profundezas. 2 miúdos mais velhos, disse ele lentamente. Depois que a minha mãe morreu, eles sabiam que eu estava sozinho. Pegaram na minha mochila. Acharam engraçado jogar as minhas coisas numa poça. Deram-me alguns pontapés. As pessoas assistiram. Ninguém se mexeu. O seu peito apertou. Decidi que se alguma vez visse isso acontecer a alguém mais pequeno do que eu, agiria. A mão de Lily deslizou para a borda da mesa perto da dele. Tu agiste, sussurrou ela. Tu agiste. Ele arriscou um olhar para ela e viu lágrimas brilhando novamente. Reaper endireitou-se, os ombros pesados com o peso dos pensamentos. Miúdo, disse Doc, quebrando a tensão por um segundo enquanto enrolava as costelas de Marcos com uma bandagem. Isto vai parecer um abraço de uma armadilha para ursos. A pressão era desconfortável, mas fazia com que a dor parecesse contida, como se alguém tivesse reunido todas as arestas afiadas e as tivesse puxado com força. Marcos soltou um suspiro trêmulo quando Doc terminou. Doc disse, senta-te sozinho mais tarde. Ficarei impressionado. Marcos deixou a cabeça cair para trás. Reaper deu um passo para trás e virou-se para os seus homens reunidos nas extremidades da sala. Alguém aqui acha que o miúdo não merece ficar sob este teto esta noite? Perguntou ele. Ninguém respondeu. Um homem grunhiu. Ele levou golpes destinados à família. Isso é mais do que alguns candidatos jamais fazem. Outro acenou com a cabeça. Os miúdos têm mais coragem do que metade das ruas lá fora. O olhar de Reaper percorreu-os e voltou para Marcos. Por enquanto ele disse, você vai... Toma, Marguerite. Vais ficar aqui conosco. As palavras soaram mais pesadas do que qualquer outra coisa que ele tivesse dito. Marcos pestanejou. Aqui. Repetiu ele. Neste lugar. Vês uma opção melhor? Perguntou Reaper. Marcos pensou no cartão molhado atrás de um contentor do lixo, no apartamento incendiado, onde às vezes se esgueirava quando ninguém o reclamava, nas noites sem paredes e com demasiados estranhos de olhos perspicazes. Ele não respondeu. Se estás a sentir esta mudança na vida de Marcos, curte e subscreve para não perderes o que esta decisão lhe vai custar. Lily animou-se. Ele pode mesmo ficar? Perguntou ela.
Ficar mesmo? Reaper lançou-lhe um olhar. Vamos ver como ele se sai, disse ele. Isto não é um parque infantil. As pessoas virão à procura desses rapazes. Quando a pressão aumentar, recairá sobre todos sob este teto. O estômago de Marcos revirou-se. Não quero causar problemas, disse ele rapidamente. Reaper abanou a cabeça. Não foste tu que causaste isto, disse ele. Foram eles. Tu apenas me mostraste o tipo de covardes que eles são. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. O Ghost e os outros ainda estão lá fora, disse ele para a sala. Se encontrarem o Cade ou o Milo antes de mim, vão trazê-los para aqui. Ninguém toca neles até eu ter ouvido tudo. Entendido? Respostas abafadas e acenos de cabeça responderam-lhe. Reaper olhou para Marcos uma última vez. Descanse, disse ele. Vai precisar. Então, ele saiu da sala. As portas fecharam-se atrás dele com um baque sólido. Os sons do clube mudaram. Alguns homens afastaram-se. As conversas recomeçaram. A música voltou a tocar baixinho. Marcos deitou-se na mesa, sentindo-se pequeno num lugar feito para homens com o dobro do seu tamanho. Lily ficou. Ela deslizou do banco e aproximou-se, apoiando o queixo na borda da mesa para poder ver o rosto dele sem que ele se mexesse. Dói muito? Perguntou ela. Ele soltou um suspiro que quase parecia uma risada. Mais ou menos, disse ele. Parece que um caminhão me atropelou 2 vezes. Meu pai diz isso sobre as lutas dele, respondeu ela. Mas ele sempre se levanta. Sim. Bem, Marcos disse. O teu pai é o teu pai. Ela inclinou a cabeça. Tens alguém? Perguntou ela. Como um pai ou um irmão mais velho ou alguém? Ele olhou para o teto novamente. Na verdade, não. Houve uma longa pausa. Agora tens? Disse ela suavemente. Ele virou a cabeça, franzindo a testa. O quê? Ela encolheu um ombro. Tu salvaste-me, disse ela. O meu pai não esquece coisas assim. Quando ele diz que estás sob a proteção dele, isso significa algo aqui. O peito de Marcos apertou-se de uma forma que nada tinha a ver com os hematomas. Proteção, murmurou ele. Não tinha a certeza se acreditava nessa palavra, mas a forma como os homens o tinham olhado, a forma como o Doc o tinha remendado sem perguntar o que ele tinha feito de errado. A maneira como Reaper disse, minha filha, como uma promessa, e você vai ficar aqui, como uma decisão, não uma sugestão. Tudo parecia um mundo com regras próprias. Talvez pela primeira vez, essas regras estivessem a favorecê-lo. A porta se abriu novamente. Ghost entrou, com o capacete pendurado nos dedos e a barba molhada de suor. Os seus olhos foram direto para Marcos. Ainda inteiro, miúdo, resmungou ele. Quase, disse Marcos. Ghost acenou com a cabeça satisfeito. Ótimo, disse ele, porque as coisas estão prestes a ficar interessantes. Lily endireitou-se. Encontraram-nos? Perguntou ela com voz tensa. Ghost moveu a mandíbula. Encontramos um, disse ele, falando com as pessoas erradas. O pulso de Marcos acelerou. Cade ou Milo? Exigiu Lily. Os olhos de Ghost endureceram. Milo, disse ele. Cade ainda está por aí. A mão de Marcos cerrou-se ligeiramente contra o casaco. Onde está ele? Perguntou Marcos antes de se conseguir conter. O olhar de Ghost encontrou o seu, avaliando-o. A caminho daqui, disse ele. Vivo, por enquanto. O chefe quer falar antes que aconteça mais alguma coisa. Lily engoliu em seco e Cade Ghost abanou a cabeça. Ainda não, disse ele. Mas quando metade da cidade sabe que os anjos estão à tua procura, não se mantém corajoso por muito tempo. Marcos sentiu a sala mudar como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado. Ele já não estava no beco. Não era apenas um rapaz no chão. Agora estava no meio da tempestade. E as pessoas contra as quais se tinha levantado estavam prestes a entrar pela mesma porta. Acabara de ver o Reaper sair. Se quiseres ver o que acontece quando valentões entram na casa de um motociclista, curte e inscreve-te agora mesmo. Reaper obrigou-os a trazer Milo pela porta da frente. Sem entradas pelos fundos, sem fugir, sem se esconder. O clube ficou em silêncio no momento em que o miúdo entrou cambaleando, com as mãos amarradas à frente, ladeado por Ghost e outro membro do clube. A música foi interrompida. As conversas pararam no meio da frase. Todas as cabeças se viraram. Milo parecia menor sem o beco para engolir os seus pecados. A sua bravata tinha sido arrancada durante a viagem. O cabelo estava despenteado, os lábios rachados de uma briga anterior quando tentou fugir. Os seus olhos percorreram a sala, pousando brevemente na parede de fotos,
no bar, na mesa, Exia, e em seguida, em Marcos. Marcos empurrou-se um pouco para cima na mesa de madeira, com a dor a percorrer o seu lado. Ele recusou-se a ficar deitado para isso. Lily estava ao lado dele, com a mãozinha apoiada na borda, silenciosa, mas firme. O rosto de Milo empalideceu quando percebeu quem estava a observar. Reaper saiu das sombras no fundo da sala. Ele não gritou. Não precisava. Tragam-no, disse ele. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Ghost empurrou Milo para a frente, guiando-o até o centro da sala. O círculo formou-se à sua volta quase naturalmente. Homens remendados, braços grossos, peitos cruzados, tatuagens como histórias escritas à tinta. Ninguém tocou em Milo ainda. Reaper parou a alguns metros dele. Sabes quem eu sou? Disse ele. Milo engoliu em seco. Sim, claro, gaguejou. Reaper, sabes quem ela é? Perguntou Reaper, acenando com a cabeça para Lily. Milo arriscou um olhar. O olhar de Lily atingiu-o com mais força do que qualquer soco. És a tua filha, sussurrou ele. E ele? Reaper inclinou o queixo na direção de Marcos. O olhar de Milo desviou-se para a mesa. Apenas um miúdo de rua, murmurou ele. A sala ficou em silêncio. Resposta errada, disse Ghost baixinho. Os olhos de Reaper ficaram frios. Aquele miúdo de rua colocou o corpo entre ti e a minha filha, disse ele. Ele levou todos os golpes que tu não tiveste coragem de levar de alguém do teu tamanho. A boca de Milo abriu-se, depois fechou-se. O suor escorria pela sua têmpora. Se histórias como esta fazem o teu coração acelerar, curte e subscreve para nunca perderes a próxima. Reaper aproximou-se, as botas ecoando suavemente no chão de madeira gasto. Explica-me, disse ele, passo a passo. O que te levou a colocar as mãos numa menina de 7 anos? O que te fez pensar que o meu nome era algo que podias usar para assustá-la? O olhar de Milo vagueou, procurando uma saída que não existia. Foi uma piada, ele deixou escapar. Estávamos apenas a brincar com ela. Não sabíamos. Reaper moveu-se tão rápido que a sala mal teve tempo de respirar. Ele agarrou a camisa de Milo com a mão e o jogou contra um pilar de sustentação, a madeira rangendo com o impacto. A equipa não se abalou. Isso não era novidade para eles. Não sabias? Reaper repetiu, com uma voz perigosamente calma. Não sabiam que o miúdo que estavam a aterrorizar tinha um pai? Não sabiam que alguns nomes não são para serem ditos? Os pés de Milo tentaram encontrar apoio. Não foi nossa intenção. O vídeo diz o contrário. Reaper interrompeu. Os hematomas na minha filha dizem o contrário. As costelas partidas daquele rapaz dizem o contrário. Ele soltou-o de repente. Milo caiu, ofegante. Reaper recuou, dando-lhe espaço suficiente para se enforcar com as suas próprias palavras. Tenta novamente, disse Reaper. Milo lambeu os lábios. Os seus olhos voltaram-se para Marcos mais uma vez, fixando-se nas ligaduras, no inchaço. Estávamos zangados, disse ele finalmente com voz baixa. Todos falam da vossa equipa. Vocês andam por aí como se fossem os reis da cidade. Queríamos mostrar a ela, mostrar que ela não era intocável só por causa de vocês. Lily estremeceu. Os dedos de Marcos cravaram-se no couro sob ele. Vocês queriam magoar a minha filha, disse Reaper suavemente, porque tinham inveja da reputação dela. Os ombros de Milo encolheram-se. Não íamos magoá-la de verdade, sussurrou ele. Só queríamos assustá-la. Vocês assustaram, disse Lily de repente com a voz trêmula, mas clara. Vocês magoaram-me. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela apertou a mesa com mais força, os nós dos dedos brancos. Vocês agarraram-me, disse ela. Empurraram-me contra a parede. Rasgaram a minha mala. E quando ele... Ela acenou com a cabeça para Marcos. Disse para pararem. Vocês riram-se. Milo não conseguia olhar para ela. Acham que o medo é um brinquedo? Perguntou Reaper. Acham que as crianças são adereços na vossa pequena rebelião? Ele virou-se lentamente para Marcos. Queres dizer alguma coisa? Perguntou ele. A atenção da sala mudou. A boca de Marcos ficou seca. Ele não estava habituado a que as pessoas lhe perguntassem se queria falar, especialmente numa sala como esta, mas lembrou-se do beco, das risadas, das botas. Ele olhou nos olhos de Milo. Lembras-te do que disseste? Perguntou Marcos baixinho. Quando me levantei, Milo engoliu em seco. Não me lembro.
Perguntaste-me se eu queria morrer por causa da filha de um motociclista. Marcos disse como se ela não fosse uma pessoa, como se fosse apenas uma propriedade. Os ombros de Lily tremeram. Marcos manteve o olhar fixo em Milo, mesmo quando a sala ficou um pouco desfocada nas bordas. Não fiquei ali para receber o teu respeito, disse ele. Fiquei ali porque ela estava a chorar. O silêncio envolveu as palavras. Reaper cerrou os dentes. Ouviste isso? Ele perguntou. Milo. Um rapaz sem ninguém e sem nada entende mais sobre respeito do que tu. A voz de Milo falhou. O que vais fazer comigo? Ele sussurrou. Reaper demorou para responder. Ele andou em círculos lentamente, forçando Milo a girar desajeitadamente para mantê-lo à vista. As mãos amarradas com zip ties estavam inúteis no peito dele. Os homens recuaram apenas o suficiente para dar espaço a Reaper, com os olhos duros e os rostos indecifráveis. O que achas que eu devo fazer? Perguntou Reaper finalmente. Milo piscou. O quê? Tu assististe às mesmas histórias que todo mundo. Tu ouviste os rumores, disse Reaper. Diz-me tu, o que caras como eu fazem com caras como tu? A garganta de Milo balançou. Vocês, vocês partem ossos, gaguejou ele. Vocês fazem pessoas desaparecerem. Reaper acenou lentamente com a cabeça. Essa é uma maneira, disse ele. Parou novamente na frente de Milo. Tão perto. A diferença de tamanho era humilhante. Mas hoje à noite, continuou Reaper, a única coisa que me interessa mais do que o teu medo é que tipo de homem ainda tens a chance de se tornar. A sala congelou. Essa não era a frase que ninguém esperava. Se não viste essa reviravolta a chegar, curte e subscreve para ficares a par da história. Reaper apontou o queixo para Marcos. Olha para ele, disse ele, 12 anos, sem apoio, sem um apelido que alguém se importe em lembrar. E mesmo assim ele escolheu ficar onde tu deverias estar. Os olhos de Milo voltaram-se para Marcos e depois desviaram-se. Achas que és duro porque magoaste alguém mais fraco, disse Reaper. Ele levou por alguém mais fraco. Ele aproximou-se, baixando a voz. Uma dessas coisas é fraca, a outra não é. O lábio de Milo tremeu. Desculpa, sussurrou ele. Juro, eu não pensei. Esse é o problema. Reaper interrompeu. Não pensaste? Ele virou-se ligeiramente, elevando a voz o suficiente para que toda a sala ouvisse. Neste lugar, as ações têm peso, disse ele. A dor viaja, o medo gruda nas paredes e as dívidas são pagas. Ele encarou Marcos de frente. Foste tu quem levou a surra, disse Reaper. Foste tu quem eles tentaram pisar. Foste tu quem sangrou por algo que não precisavas. Marcos sentiu todos aqueles olhos se voltarem para ele como um holofote. A expressão de Reaper suavizou-se um pouco. Então me diga, Marcos, disse ele, o que você acha que deveria acontecer com ele? A sala prendeu a respiração. O coração de Marcos batia forte em seus ouvidos. Ele não tinha pedido isso. Ele não tinha imaginado um mundo onde alguém, muito menos um homem como Reaper, pediria sua opinião sobre justiça. Parte dele queria desviar o olhar, encolher os ombros e dizer que não se importava. Mas ele importava-se. Ele lembrava-se de estar no chão, ouvindo as pessoas a assistirem e não fazendo nada. Ele lembrava-se de prometer a si mesmo que se algum dia fosse mais do que uma sombra, tentaria ser melhor do que isso. As suas costelas doíam. A sua mão latejava. O hematoma ao redor do olho pulsava a cada batida do coração. Ele olhou para Milo. Olhou realmente, por baixo do tremor e do medo. Viu outro miúdo que nunca teve de pagar pelo que fez, que achava que o mundo era brando porque ainda não lhe tinha retribuído. Não quero que ele sofra como eu. Marcos disse lentamente. Um murmúrio baixo percorreu a sala. Reaper ergueu uma sobrancelha. Não, perguntou ele. Marcos abanou a cabeça. Quebrá-lo só faz com que mais um tipo odeie pessoas como nós, disse ele. Então ele sai e encontra alguém menor do que ele para descarregar. A palavra nós escapou antes que ele pudesse impedi-la. Lily percebeu. Reaper também. O que queres então? Perguntou Reaper. Marcos respirou fundo. Quero que ele saiba que hoje não assustou apenas uma criança. Marcos disse que ele assustou uma menina que tem pessoas que a defendem e que bateu num menino que não ficou no chão. A sua voz tremia, mas ele continuou. Faça-o consertar o que ele estragou, disse Marcos. Faça-o passar pelas crianças que ele costumava empurrar
e saber que elas estão seguras por nossa causa. Não com medo por causa dele. Milo acenou com a cabeça. Nós? Ele repetiu fraco. Marcos olhou nos seus olhos. Sim, disse ele. Nós. A sala mudou. Algo não dito pairava no ar. Reaper estudou Marcos por um longo e pesado momento. Então ele se virou para Milo. Você vai trabalhar, disse Reaper. Todos os fins de semana, todas as horas livres, vais limpar ruas, consertar o que puderes, carregar caixas no banco alimentar que apoiamos, recolher lixo à volta da escola que transformaste no teu parque infantil. Vais fazer isso vestindo um casaco simples, sem emblemas. Mas todos lá saberão exatamente por que estás lá. Milo abriu a boca. É isso, ele exclamou incrédulo. Os olhos de Reaper brilharam. Isso é o começo, disse ele. Se faltares uma vez, se falares demais uma vez, se tocares noutra criança, por motivo errado uma vez. E esta conversa muda. Milo engoliu as palavras seguintes. E toda vez que apareceres, acrescentou Reaper, vais lembrar-te que há um rapaz com metade do teu tamanho que tentaste quebrar e que tinha mais coragem do que tu. Ele acenou com a cabeça para Ghost. Solta-o, disse ele. Mas não tire os olhos dele. Não por um mês. Ghost avançou, cortando as amarras em torno dos pulsos de Milo com um rápido movimento de faca. Milo estremeceu, esfregando a pele ferida. Vá para casa, disse Reaper. Conte a quem te criou o que você quase lhes custou hoje. Milo hesitou, parecendo que queria dizer obrigado ou desculpe ou algo que não soaria bem em sua própria boca. No final, ele apenas acenou com a cabeça e deixou Ghost guiá-lo para fora. Passou pelo círculo silencioso de homens, sob o olhar ardente de Lily, passou pelo olhar ferido, mas não quebrado, de Marcos. A porta fechou-se atrás dele. A tensão não desapareceu. Ela mudou. Reaper voltou-se para a mesa. Não escolheste a vingança, disse ele a Marcos. Escolheste algo mais pesado. A voz de Marcos estava cansada. Escolhi algo que gostaria que alguém tivesse escolhido por mim, disse ele. Reaper exalou lentamente. Tens um lugar aqui enquanto quiseres, disse ele. Não porque és um caso de caridade, porque provaste algo que a maioria dos homens adultos nunca prova. Marcos pestanejou. Que lugar? Perguntou ele. Reaper olhou para Lily, depois voltou a olhar para ele. Do tipo que não desaparece quando a luta acaba, disse ele. Uma cama, refeições, pessoas que sabem o teu nome quando entras pela porta. O rosto de Lily iluminou-se. Isso significa que ele? Significa, disse Reaper, interrompendo-a gentilmente, mas sem negar, que ninguém lhe toca nesta cidade sem pensar em quem está por trás dele agora. Marcos olhou para ele, atordoado. Estás a falar a sério? Perguntou. A boca de Reaper tremeu. Estás a ver-me rir? Perguntou ele. Se sentiste essa mudança de sozinho para protegido, curte e inscreve-te para não perderes o que vem a seguir. Lily saltou na ponta dos pés. Eu disse, sussurrou ela para Marcos. Eu disse que agora tens alguém. Marcos engoliu em seco ao acenar com a cabeça. E se eu estragar tudo? Ele perguntou. Reaper encolheu os ombros. Então, estragas tudo, disse ele. E lidamos com isso. É isso que as famílias fazem. Elas não desaparecem quando as coisas ficam feias. A palavra ficou suspensa entre eles. Lily não hesitou. Agora somos uma família, disse ela. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos se permitiu acreditar que isso poderia ser verdade. Doc deu-lhe um leve tapinha no ombro ileso. Bem-vindo ao circo, miúdo, disse ele. Somos barulhentos, somos confusos, mas não fugimos. Os homens na sala acenaram com a cabeça, cada um à sua maneira silenciosa. Alguns com um grunhido, outros com um breve aceno de cabeça. Ninguém fez alarde, mas Marcos sentiu a mudança, como se uma porta se tivesse aberto atrás dele e se recusasse a fechar. Lá fora, o ruído baixo de algumas motos distantes passou. Apenas mais uma noite na cidade. Lá dentro, o rapaz que antes não era ninguém agora tinha pessoas. Não eram pessoas perfeitas, nem seguras, mas pessoas que apareceram quando o mundo virou as costas. Reaper olhou para a porta por onde Milo tinha desaparecido. Depois, voltou a olhar para Marcos e Lily. No final do dia, disse ele com uma voz mais suave do que qualquer um ali estava habituado. Esta cidade lembra-se de dois tipos de nomes. Os que magoam as crianças e os que se colocam à frente delas.
Ele olhou para Marcos. Tu escolheste o teu lado. Marcos recostou-se lentamente, exausto. Mas, pela primeira vez, o peso no seu peito não era apenas dor. Era pertencimento. Lily pulou no banco novamente, inclinando-se para perto. Amanhã, ela sussurrou. Você vai me contar tudo. Como onde costumava dormir e qual é a sua comida favorita. E eu vou lhes contar todas as coisas que o meu pai é muito mal-humorado para dizer sobre mim. Reaper bufou. Cuidado, disse ele. Marcos sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Está bem, disse ele. Amanhã. Por esta noite bastava saber que haveria um amanhã. Se quiseres mais histórias em que os mais fracos se tornam o escudo, gosta e subscreve para nunca perderes nada.